A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja derramado abundantemente em nossas vidas. Amém? Amanhã é terça e quarta-feira, tem muita coisa para escrever. O mundo está cheio de fofoca. Bota a mão no peito. Eu vou ser um fofoqueiro santo. Contar bênçãos. Pode ficar certo que quando você começa a contar bênçãos, você vê no meio do povo de Deus quem é quem. Aquele que não, sai de perto. Em 12 apóstolos, Jesus tinha um Judas. Você conta bênçãos, alguém fica triste, sai de perto. Está dado o recado? E a distância intercede por ele. Amém? E ele vai se converter. Aproveitar que estão em pé e vamos abrir nossas Bíblias. Sexta-feira eu usei o livro de Daniel. E hoje vou continuar usando o livro de Daniel. Daniel, o Senhor é meu juiz. Vamos comentar o capítulo 5 e o capítulo 6. Desde criança, já faz um bom tempo, né? Estou com 80 anos, tinha 4 anos, e pela primeira vez ouvi a leitura do livro de Daniel na cozinha da minha casa. Da minha não, papai. Todos os sábados, os jovens da igreja iam ouvir a palavra e depois passar 1 a 2 horas de joelho orando. Eu me recordo que foi pela primeira vez que eu vi pessoas, na Igreja Batista, né? Pessoas serem cheias do Espírito Santo. Para mim isso era uma novidade e ao mesmo tempo se tornou uma realidade. E eu pensava assim, bom, papai e a mamãe só acontecer essas coisas comigo, talvez só pode ser assim que eles já são adultos, né? Quando eu vi alguns jovens de 12, 13 anos serem batizados, eu disse, oh meu Deus, ainda falta um tempo, né? Quando eu tinha 17 anos, o Senhor me encheu do Espírito. Passaram muitos anos. Quando veio a grande renovação, ele renovou tudo com uma sequência de dons espirituais. Então, abra Daniel capítulo 5. Vale a pena nós esperar com paciência. E Deus vai nos dar. Comigo aconteceu assim, como demorou um pouco, quando veio com juros e correção monetária. Amém? Quero que isso aconteça. Mas eu fiquei muito emocionado, viu? O barulho santo que vocês fizeram. Não está falando mal, é barulho santo. Porque em Jerusalém se ouviu um barulho santo, que quase sacudiu toda Jerusalém. Acharam o capítulo 5? Capítulo 5 diz assim, primeiro versículo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000.
E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, realmente Nabucodonosor não era pai, e sim avô de Belsazar, mas não interessa isso. Tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, cobre e de ferro, de madeira e de pedra. Versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, lugar que tinha maior luminosidade, na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, entrará uma cadeia de ouro ao pescoço, um colar, né? A gente já uma cadeia está preso, não. É um colar de ouro. E será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Meu desejo, meus irmãos, é quando as autoridades do Brasil estiverem reunidas, o dedo de Deus escreva, não sentenças, mas um alerta. Concorda comigo? Amém. Versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito, letra minúscula, Espírito dos deuses santos. Não estava errado, não. Pai, Filho e Espírito Santo. Então está certo, deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Amém. Glorioso Deus, humildemente chegamos no teu trono de graça, de poder e misericórdia, e o fazemos através do nome que é sobre todo nome. E esse nome é o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho e nosso Salvador. Também rogamos
ao amigo do noivo, o Espírito Santo que está aqui conosco, que nos dê total guarida e entendimento para falarmos este texto, e prepara o ouvido de cada um, o coração e a mente, para que todos nós possamos estar devidamente afinados, não no diapasão dos homens, mas no diapasão celestial. Combinado? Muito bem, combinado. Então coloca os teus anjos ao redor desse templo, ao redor desse quarteirão, ao redor desta cidade, desse estado e da nação brasileira. O Brasil está precisando um revestimento do poder do alto. Sacode o Brasil de norte, sul, leste a oeste, porque quem tem feito esse país progredir não é nada mais, nada menos que a tua bênção, meu Deus. É a tua bênção. Que as autoridades possam entender que contigo tudo podemos. Portanto, que os anjos sejam evidentes em nosso meio. E todo aquele que não crê na existência dos anjos, sinta os anjos segurar ele firmemente pelo braço e dizer: olha aqui, eu estou aqui para te guardar. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu poder, dá-nos a tua orientação. E todo espírito de morte está expulso, todo espírito de fraqueza espiritual expulso, todo tipo de enfermidade expulso. E, Senhor, em contrapartida, sejamos cheios, saturados do poder dos altos céus. Nós queremos viver a evidência do hoje espiritual. Aleluia. Todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Olha para as tuas mãos. Senhor, abençoa as mãos direitas. Coloca em cima do teu coração. Abençoa a mão esquerda. Coloca na tua testa. Eu te peço, Senhor, coração com muita vida. E os nossos pensamentos sadios. Combinado? Combinado, Senhor. Amém? Amém e amém. Bom, se você tem a mão ungida, olha lá. Quando eu digo apertar, não é amassar. Isso é pecado. Aperta com delicadeza a mão do teu irmão. É desejo meu e Deus está vendo. Que você receba 2 vezes mais do que eu estou recebendo. Não seja egoísta. Deseja aos outros sempre o melhor. 1 minuto de recreio, certo? Eu tenho 5 minutos para as 21 horas, 9 horas. Talvez se até às 10 horas eu já consegui. Porque esse tempo, a minha querida, por favor, ninguém vai dizer que eu estou falando da minha mulher, estou falando na minha mulher, não é da. Ela é uma guardiã. João, cuidado, coitadinha, ela tem um amor, um carinho, né? Tu está falando às vezes 2, 3 horas. Ai, que pena, disse para ela. Mas o quê? Paulo falava a noite inteira. Imagina só o atrevimento daquele Tico-Tico. O nome dele, eu digo que é Tico-Tico mesmo, né? Não era o nome dele? É, mas é Tico-Tico. Onde se viu dormir na pregação de Paulo? Digo, barbaridade, tio. Isso é demais, né? Dormiu e recebeu o prêmio. Rodopiou e era 3º andar. Caiu lá no chão. Pum. Aí eu vi aquele negócio, o diabo disse: agora vou estragar a reunião de Paulo. E os fofoqueiros foram rápidos. Fofoqueiros sempre. Foram lá em cima. Paulo, um Tico-Tico aí caiu. Vamos terminar a reunião. Paulo desceu, foi lá, repreendeu o espírito de morte, voltou à vida. Ele devia ter quebrado costela, cabeça, uma queda dessa, de pedra lá embaixo. Mas não vinha em folha, e ele subiu e creio que não sentou mais na janela.
viu? E ficou de porta aberta para ver o sol raiar. Os cultos naquela época e a noite inteira até o sol raiar. E nós muitas vezes olhamos no relógio, mas que coisa séria. Cuidado, peça a Deus para te dar a graça de poder entender. Amém? Amém. Eu às vezes começo a falar, então a minha esposa diz: querido, tu fala, e querida, só intercede. Eu vou falar enquanto o anjo está do lado, e quero falar essa noite aqui. Assim diz o Senhor: meus anjos já se entrincheiraram nos quatro cantos desse templo. O inimigo pretendia interromper. Ele está amarrado e destruído. Tem bom ânimo, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, irmãos, vamos prestar bem atenção. O rei Belzazar era um jovem, digo ao teu irmão, estúpido. Posso tirar o casaco? Ele devia ter em mente, aqui diz que é pai, mas o filho mesmo de Nabucodonosor, não, tá bom, muito obrigado. Abençoa a tua serva, Senhor, e quis cuidar do meu casaco. Amém. Eu não sei o que esse rei tinha na cabeça. Quando o avô dele se meteu a besta, Nabucodonosor, Deus, transformou ele num animal, criou pelo, caiu de quatro e saiu pastando. Sabe que muitas vezes eu olho assim, todo o pastor e evangelista metido a besta, que eu já fui besta, crente, tomava ceia e tal, não tinha pecado, não havia pecado, mas era metido assim. A pregação tem que ser 15, 20 minutos e podia ficar conversando 4 horas, coisa que não interessa. Afinal de contas, eu estava trocando os valores. Agora, o dia que o Senhor mexeu no Espírito, mudou a minha vida mesmo. Vamos orar? Se tem alguém aqui que tem o dom que eu tive no passado, de achar que os cultos tinham que ter pouquinho tempo, muda isso na mente e no coração. Desejo. Eu vou convidar vocês querem pertencer ao meu partido? Amém. Meu partido é o partido do quero mais. Amém. Eu sempre quero mais. Olha assim para o teu irmão: eu desejo para ti o quê? O mais. Amém? O mais. Mas bem, irmãos, é impressionante que este rei, quando rapazinho, ele viu, olhando da janela do palácio, o avô, peludo que parecia um urso, de quatro, pastando. É impressionante que hoje em dia, se acontecesse isso com a nossa digníssima presidente, iam colocá-la num hospício. O rei, aliás, o presidente dos Estados Unidos, um hospício. Mas quando Deus está no negócio, os intelectuais, eles viram soberano pasta, orvalho, chuva, sol e agora onde estava esse príncipe que não viu o estado do avô? Como é que se diz avô em inglês?
grande pai. Em francês é grand-père. Então, Nabucodonosor era o pai, grande-father. Traduziram que era pai. Não interessa. Interessa saber direitinho. O rapaz ficou vendo o desastre do vovô e não aprendeu. É por isso que o filho de Nabucodonosor, Nabonide, ele não quis ser imperador. Ele abdicou em favor do filho e foi para um tipo de convento para homens, da religião deles. Ele queria ver o pai curado, coisa parecida, em vez de procurar Daniel, mas deixa pra lá. Então, Deus levantou Nabucodonosor. Ele voltou para o trono, governou um bom tempo, sempre se aconselhando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu falei sexta-feira aqui, dos 3 jovens israelitas. E eu quero dizer uma coisa: essa noite Deus quer levantar nesta igreja no mínimo uns 30 Danielis. Esse é o meu desejo. Mas eu sou uma menina. Eu estou falando em sentido geral. Deus quer levantar nesses dias homens e mulheres como Daniel, homens e mulheres como Sadraque, Mesaque e Abednego, que realmente têm os pés no chão e a mente no trono de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, uma aleluia? Eu conversava com um nobre colega há um bom tempo lá no escritório, ele me fez algumas perguntas e gostei muito. Deus tem me dado experiência, não é para... Eu não sou egoísta, seria um grandíssimo idiota ser egoísta. Deus se revela para mim. Que negócio é isso? Se revela, eu busco desde criança. Então, repartimos experiências. Ele me contou algumas experiências também que me deixou emocionado. Ele tocou na matando Canaã. Essa noite eu quero te dar experiências profundas, diz o Senhor. Amém? Posso ouvir o glória a Deus, uma aleluia? Ele está aqui. A Bíblia diz, eu disse muitas vezes, eu tenho dito, que eu descobri que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não sabem tudo. Sabia disso? O meu Deus, o meu Jesus e o meu querido Espírito Santo não sabem mentir. Não sabem fazer intriga. Não sabem fazer contenda. Passaria a noite aqui dizendo coisas que eles não sabem. Por quê? Porque junto do trono de Deus, diz assim, santo, santo, santo. Quando eu estive lá, eu vi há 3 paredes de santidade. Nada e nada contrário à vontade de Deus pode chegar perto. Nenhum dardo. Não pode. Tem aquelas barreiras de santidade. Fecha os olhos, levanta a mão direita. Senhor, tu me mostrasse o que teu pai, tu disseste que ele também é meu pai. Eu disse, como, Senhor? E tu me disseste, você não é meu irmão? Então, tem o mesmo direito. Amém? Olha assim para o teu irmão com a mão assim, olha. Eu sou irmão de Jesus. Então, também tem direito. Também tem direito. Agora, ensina-me a agarrar. Agarrar. Em primeiro lugar, colocar no coração. Amor. Aqui é filosofia. Não precisamos de filosofia. Que Deus abençoe os filósofos. Mas que eles se convertam. Então, abençoa o coração e abençoa esta caixa de filosofia que se torne santa. Tempo de menino, eu não sou cantor. Cantava assim, santo,
Santo, Santo, Santo. Onde está a irmã que deu testemunho? Ela não deu testemunho, ela deu testemunho. Cadê essa menina, a jovem senhora? Está lá, pode levantar, minha filha. Todo o teu testemunho eu gostei, principalmente quando a senhora disse que no sonho ouviu canções. Ai, que saudade das canções. Sabe, minha filha, foi do cantor, que também podia ser da harpa, coisa assim. Então, a maioria dos crentes não sabe o que eu vou dizer. Se a senhora, na época que iam construir, formar o inário, eu tenho um hino. Primeiro eu só tinha que provar se era crente por dentro e por fora. Segundo, se tinha uma vida. Hoje, desculpa, qualquer gaiato. Minha senhora disse que eu ainda vou ser processado. Não tem problema. Fala a verdade. Qualquer gaiato compõe. Tu vai ver a vida de cidadão, ninguém anda atrás de ninguém, cada um cuida de seu nariz, mas tem uma vida que, bom, deixa para lá. Compõe e preste atenção, tem certos. Você fica olhando assim com o Espírito Santo dirigido à tua vida, não tem lógica. A letra é morta. Eu me lembro que tinha hinos, a gente cantava assim e tinha. Parecia que levantava do chão. Como tem corinhos aí que a gente quase flutua. Vamos orar? A senhora acaba com esses artistas e vai fazer samba para todo lado. Nós não precisamos disso, nós precisamos unção. Unção. Amém? Glória a Deus. Salva esses artistas, amém? Salva eles. Para poder compor aquilo segundo a tua vontade e o teu querer. Não estou falando mal de ninguém, eu estou sendo absolutamente claro. Bom, então, o rei viu o que aconteceu com o vovô, o pai. Esqueceu. O velho veio, assumiu, foi digno e honrado nos últimos tempos, deu proteção a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e morreu como qualquer pessoa, e depois o pai não quis, foi para um convento lá, um seminário fechado, coisa parecida, e o neto assume. E a primeira coisa que ele faz, um banquete. Diga, você já ouviu falar em carnaval? O que significa a palavra carnaval? Isto é, onde vale, onde funciona a carne. Então nós vamos ter 2 retiros agora nesse mês de fevereiro. Eu disse para o meu filho, olha, eu queria que tu chamasse o encontro que vamos ter, e digo para ti também, minha filha, nós não temos carnaval, nós vamos ter espiritual. Amém? Onde manda o Espírito, uma salva de palmas para o espiritual. Amém? Onde o Espírito prepara, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com o nobre colega e com os demais pastores, de preparar assim, dessa vez que eu preparei, o Senhor me pregou uma peça tremenda. Eu estava na primeira igreja batista brasileira, foi chamada de Brasa, e eu estava com a palavra da noite, e eu então escrevia aqueles pontos
né? Graças a Deus me livrasse disso. E eu tenho esse papelzinho aqui, só para ficar marcadinho. Tem, só diz Daniel 5 e 6. E eu não tinha, não é o nome disso aqui? Procurei em casa, não encontrei um, mas tem aquela caixa. Então, chegou a hora do culto, lá fui eu para a igreja, e estava aqui a folha, né? Abri, li o texto, oramos, ficou quente o ambiente no antigo templo, e o irmão da Costa Vargas, que já está no céu, o diácono, veio gentilmente, abriu a porta do lado direito, quem entrava, lado esquerdo, o pregador, o irmão João Ferreira, ele abriu a janela e ficou vendo, e saiu janela fora a minha pregação. Todo mundo procuraram, não sei para onde foi, espero que tenha ido para o inferno. E eu dobrei o joelho e disse: Senhor, nunca mais, em voz alta, vou redigir, vou dizer. Eu vou abrir a boca e dizer o que o Senhor quer que diga. Amém? Eu não escrevo pontos básicos, não. Por isso eu digo, quer gravar? Pode gravar à vontade. Mas só não pode dar o esqueleto, eu não posso dar. Eu chamo de esqueleto. Esqueleto, a gente vê muito onde? No cemitério. Bom, então nós não temos esqueleto para o cemitério. Nós temos um corpo vivo. Um corpo vivo, senhora. Um corpo vivo. Um corpo vivo. Se não tem, bota a mão assim, Senhor, que todos nós possamos, a partir desse momento, ter um corpo vivo. Como era Paulo, Pedro chegava, ele tinha horário de avião, não tinha avião. E ele não tinha tempo de tocar nos enfermos, colocar os enfermos assim no chão, ele passava rapidamente e todos eram curados. Com a sombra. Digo para o irmão, Pedro não é melhor do que eu e que você. Mas você está falando no Velho Testamento. É que o mesmo Espírito que vivia em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego incorporou. Essa terminologia não é dos espiritualistas. Jesus foi uma incorporação. Segunda pessoa da Santíssima Trindade entrou nas entranhas de Maria. Vai botar isso na televisão? Vai colocar isso na televisão? Você que vai ouvir, não se assuste. Quando eu digo Jesus perguntou para mim assim: não é o que tu pensa. Eu sempre gostei de pregar. Primeiro capítulo do Evangelho de João. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Assim, verbo é ação. Tá? Ação divina. Faço uma pergunta para os entendidos aqui. Jesus diz assim: lá na terra, como é que chama-se essa invenção? Em 86 começou a ser usado isso. Quando um casal examina o organismo direitinho, mas não há jeito de fecundar. O que cientistas na medicina no mundo descobriram? Pega, não é feio, não. Quem inventou isso foi Deus. O espermatozoide de um homem, quem inventou foi Deus, ok? O Espírito Santo segurou na ponta dos dedos, porque no capítulo 2 de Filipenses, eu sempre gostei de pregar, mas eu sentia que tem alguma coisa que não está ali. Paulo vai escrevendo. Se você estudar direitinho, Jesus desce 7 degraus até se tornar
servo. Diga para o teu irmão, como servo ele não podia entrar nas entranhas de Maria. Entrava e explodia Maria. Deus escolheu aquela jovem virgem e não, olha lá, Deus, hein? O que eu disse? Deus. Ele poderia dizer assim, vai lá, Espírito Santo, e coloca nas entranhas de Maria. Não, pediu licença. Maria foi o emissário. Como era o nome do emissário? Gabriel. Mas, peraí. O que Gabriel diz para a jovem formada na maior faculdade? Que era uma mulher simples. O que disse para Maria? Salve, agraciada. Olha aí. Salve. E às vezes quando vejo os católicos cantando, antes ficava assim, Jesus, ora por eles, que eles já foram nossos. Não é para adorar a minha mãe, mas o anjo disse o que o meu pai disse. Já pensou que saudação? Não é 8 nem 80. Às vezes a gente para de falar mal dos outros. Os outros, se tu está errado, dobra os joelhos. Senhor, converte eles. E se eu estou errado, me converte. A minha vida começou a progredir quando eu comecei a olhar para os outros com simpatia e admiração. Se está errado, eu ou eles. Mostra para eles e mostra para mim. Eu não quero ser o doutor João. Não. Eu sou o servo do Altíssimo para fazer o que o Altíssimo quer que eu faça. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é que disse isso? Paulo, doutor em teologia, um sábio, né? Mas quando ele caiu do cavalo e esfregou o nariz no pó, levantou nova criatura. Vamos orar? Senhor, essa noite nós todos queremos cair do cavalo da pretensão de achar que somos alguma coisa. E lá no pó da terra queremos ver aquela luz que Paulo viu, a mesma luz que dirigia Daniel, a mesma luz que dirigiu Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós queremos sentir isso agora na nossa vida. Agora lá do pó, levanta-nos, Senhor, para sermos um vaso novo. Amém? Amém, amém, amém? Eles não entenderam. Amém? Amém? Amém, amém, amém? Amém. Sabe, irmãos, se culto for, se for um culto glorioso, está sendo. Eu notei só o testemunho dessa senhora, foi tremendo. Já bastava. Se a gente tivesse orado, ia completar com o que houve na hora da ceia, não precisa mais nada. Eu fiquei ali assim, meu Deus, está toda a turma, não vão ficar bravos? Não? Numa ladainha santa. Eu disse, meu Deus, todos estão falando a mesma coisa. A mesma coisa. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós queremos participar dessa ceia de mente e coração. Eu estou arrepiado aqui, ó. Mente e coração, eu fiquei aqui me deliciando. Meu Deus. Essa é a igreja tua mesmo. Amém. Glória a Deus. Desde cedo eu aprendi a amar a Daniel. Então havia no hino do cantor cristão, faze-me como Daniel. Eu ainda não sabia ler, mas ficava assim do lado do pai, menininho. Eu botava a mão no coração, papai do céu,
faze-me como Daniel. E ele tem feito. E vai fazer melhor. E vai fazer com vocês maiores coisas. Então, aqueles hinos assim, eu tinha um hino que eu ficava arrepiado. Com a idade avançada de 10 anos, estava olhando para o meu neto hoje, disse: vovô quer te dar um abraço e um beijo. Ele me vê assim, fica assim, vovô é um homem igual ao papai, ele fica assim, abraço o vovô. E eu fico admirado, rapaz. Mas é um menino, não, rapaz. Você mexe no computador do pai, e ainda minha senhora às vezes, não é assim, vó. O celular, com 7 anos eu dei aula para minha esposa do celular, vó, é aqui. Esse, olha, vovô com a tua idade não sabia nem 10% que você sabe. Você tem tudo para ser uma bênção. Segura, como o vovô fez, me olhando assim no cálice qualquer. Vovô, a gente cantava assim, eu cantava, eu respirava não oxigênio, eu respirava o poder de Deus. Não era um hino que a gente, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com o Evangelho de Cristo, que singular prazer, glória. Ainda hoje, não sou cantor, eu vibro. Se eu tivesse, Senhor, eu não quero a bênção de sexta, de sábado, eu quero a bênção de hoje, eu quero amanhã outra bênção, eu quero, eu dou para aqueles que me pedem. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja. O Panaca, Cito e o Canto, tudo era contrário a Sadraque, Mesaque e Abednego, e também contra o meu ungido Daniel. Mas eles não viviam de acordo com a circunstância. Por abaixo de cama, pensamento deles, no trono. Diga ao teu irmão, e eles não tinham o sangue de Jesus. Mas voltando para Jesus, né? Então, Deus diminuiu seu filho até ficar do tamanho de um espermatozoide. O anjo, como é que se chama isso na ciência? Artificial. Mas a de Jesus foi bem oficial. Ela não precisou tomar anestesia nem nada, ela ficou sabendo. O Espírito Santo veio, fecundou um óvulo de Maria. Por isso eu sempre desconfiei de uma coisa que eu vou dizer para você. Sempre ouvi falar, Jesus sempre foi meu herói. É teu herói? Amém. Levanta as duas mãos para o verdadeiro, eu quero mesmo. Né? Bom, aí quando cantava, eu quero mais e mais de Cristo. Eu nem sentava perto dos colegas, porque eles brincavam, sabe? Então eu sentava assim, papai, eu e a mãe, não olhava para os lados, estavam cantando, eu ficava assim, mentalizando, espiritualmente positivo, né? O que estava cantando. Eu quero ser de Jesus, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mesmo. Aleluia, eu quero, até que um dia, com 17 anos, foi uma explosão tremenda, e aí o corpo de bombeiro dentro da igreja, vamos orar? Senhor, acaba com o corpo de bombeiro no terreno espiritual dentro das igrejas. Nós queremos corpo de foguista. Oh, aleluia, uma salva de palmas para os foguistas que Deus vai levantar cada vez mais. Amém. Nós sabemos, glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo o que eu senti através dos anos. Depois
tornei um evangelista, mas sem salário. Foi pastor, sem salário. Pastor é digno do seu salário, evangelista não, mas eu quero trabalhar e me sustentar. Até que um dia Jesus apareceu para mim. Eu estava falando com a minha nora, ela disse, um dia ela achou muito bonito, o meu genro, né? Doutor Francisco, aí Fernando, né? Como é que eu posso te chamar? Como quiser, posso chamar de João? Pode. Então, e ela começou a namorar com o Carlos, né? Achou bonito. Aí, quando ela casou, disse assim, meu sogro, eu posso te chamar como o Fernando chama? Eu entendi. Ele disse, mas o quê? Ele chama assim, de igual para igual. Sim, Samuel, pai dela, que horror, minha filha. Ele é um homem de Deus, mas ele diz que eu posso chamar ele de tu. E eu sinto nele um irmão mais velho. Oh, glória, aleluia! Não vá abusar, mas você tem que olhar para os jovens, para as crianças e sentir o mesmo nível. Ah, mas ele está abaixo demais, dá a mão e levanta ele. Não bota embaixo do pé, não. Bate com o pé no chão, eu vou orar por ele. Senhor, que esses pés sejam para abençoar, as mãos sejam para abençoar. Quanto mais eu te abençoo, mais o Senhor abençoa os meus. Amém, aleluia. Louvado seja. Há uma nuvem de glória nesse recinto e eu quero te abençoar além do que tu tens pedido. Posso ouvir o glória a Deus? Amém, aleluia. Bom, o nosso querido Daniel já começa no capítulo 1 de uma maneira tremenda, né? Foram levados cativos os sábios, os príncipes, porque Nabucodonosor podia ter todos os defeitos, mas para burro ele não servia. Ele vencia o povo, não me troca nos cientistas, traz cientistas. Note bem, quando acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o que foi que os Estados Unidos e a Rússia fizeram? Não mata os cientistas nazistas. Traz para cá. Porque os aliados não conheciam a forma dos foguetes. E a Alemanha tinha aqueles foguetes que, se eles tivessem descoberto um ano antes, eles tinham ganho a guerra. Cientista. Então, foi aquele negócio, puxa para cá, puxa para lá, o americano oferecendo dinheiro, o russo também, e repartiram cientista para lá e para cá. E digo uma coisa, se Adolf Hitler não tivesse matado os judeus, ele teria vencido a guerra. Sabe por quê? Quem foi o criador da bomba nuclear? O judeu Einstein, que teve que fugir para não ser morto. Faça ideia, no inferno, Adolf Hitler deve estar arrancando os cabelos se ele tem nada. Porque ele teve tudo na mão e perdeu. Cientistas fugiram para a Inglaterra, fugiram para a Suécia, fugiram para os Estados Unidos. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Se tu, pastor, e os pastores da igreja não cuidar desses cientistas espirituais que Deus está formando, eles vão aproveitá-los. Fica com eles, dá cobertura. Como aconteceu com Daniel e seus amigos. Chegaram no palácio, eles não podiam comer carne de porco. E de fato, carne de porco, eu não como carne de porco, porque que bom, se eu comer uma fatia de carne de porco, ainda bem é nas costas. No outro dia tem cada espinha tremenda e dói. Aí a minha esposa disse assim, viste, comesse carne de porco. Não, comi um feijão. Ela disse, feijão aporcalhado, diz ela. Ele fala, minha história toda. Porque se Deus disse para Moisés, Deus sabe o que era certo. Imagina, meus irmãos, o povo de Deus, 40 anos caminhando no deserto,
comendo carne de porco, do outro lado não ia sobrar ninguém? Verdade ou mentira? Verdade. Então, não estou criando normas. Mas dá uma olhada assim na Bíblia, pelo sim, pelo não. Às vezes chega numa igreja, está um fogo. O que eu? Nós fizemos o jejum de Daniel. Aquele jejum de Daniel, faz com fé, o negócio funciona. Funciona mesmo. Porque eles foram encontrados, quantas vezes mais sábios do que os? 10 vezes. E se nós fizermos aquele jejum, porque Daniel não era batizado no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é Novo Testamento. Então, Espírito Santo, vem cá. Espírito Santo, naquela época, no muito, né? Segurava assim o braço. Hoje não, ele está dentro. Bota a mão assim no peito. Puxa vida. Entra dentro de mim. Eu quero ser útil hoje para o meu irmão. Não pense, eu quero ser útil para mim, para minha família. Não, eu e a minha família é aos teus cuidados. Eu quero ser útil para o meu irmão, para a minha irmã. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Imagina só aquele homem responsável pela alimentação. Mas o que é que eu vou fazer? Nabucodonosor mandou vocês comer do melhor. Mas experimenta alguns dias. Eu acho que o homem nem dormia de noite, sabe por quê? Não obedecendo o rei, passava a espada no pescoço. Mas o Espírito de Deus preparou a mente daquele homem. Então vamos ver. E eles sábios, e continuaram sendo sábios. Apesar de primeiro, sábio. Daniel, sábio. Oh, glória! Mas agora acontece. O rei, metido a besta, jovem, dá um banquete. E aquele banquete eu chamo de carnaval. O banquete que Belsazar era um carnaval, onde a carne valia. 1000 generais. Não com as suas esposas, não, porque era uma vergonha lá dentro, então levavam as concubinas. O que é uma concubina? Uma meretriz disfarçada. Então valia tudo, né? Valia tudo. Não vamos adiante. E aí Deus, problema dele. Eu vou dar uma aula para ele que fiz com o avô dele. Nabucodonosor, esse aí vai passar também, tá? Bom, mas aí ele fez uma besteira. Ele encheu a cara de vinho escarnecedor e quis assim: eu vou ser superior ao meu avô, que a Bíblia diz pai, mas era avô, e vai lá no tesouro e veja lá os vasos sagrados que vieram do templo de Jerusalém. Traz para cá. Encheu de vinho escarnecedor, bebeu e deu para os outros beber. Digo para o irmão: Deus tem paciência. Passou dos limites, nem é bom pensar. É aí que vem a mão escrever na caiadura da parede. Imagina só, aquele soberano, ele tinha o espírito das trevas, sim, mas Deus deixou ele ver a mão escrevendo na caiadura. Mene, tekel, farcimentos. E diz a Bíblia que se desconjuntou as pernas e os joelhos bateram, ele ficou num bele, tremendo da cabeça aos pés, cessou a música, cessou o vandalismo carnal, porque eu quis saber, Jesus me levou lá. Quando eu estive lá em cima, ele mostrou o banquete. E Jesus mostra esse: vem cá que eu vou te mostrar.
E a gente entra na terra. Não fica preocupado com isso, seja santo, puro, que do lado de lá, Jesus vai mostrar para vocês como foi. Eu fui presenciado que realmente houve. E quando a mão do Todo-Poderoso escreveu, cessou o carnaval. Toque de recolher. Chame os astrólogos, chame os feiticeiros, chame os macumbeiros, chama todo negócio. Qualquer um que vier e me decifrar, eu darei parte da glória. Vou encher de dinheiro, vestidos e aquele colar que significava majestade real. E a corja de sem vergonha vieram pensando, meu guia, o espírito que eu vivo com ele, ele vai ficar rico. Né? Aí a rainha. O vandalismo era tão grande que a rainha não estava na festa, não. Ela ouviu o barulho, ela mandou uma empregada, chega perto aí, por que esse barulho de repente fica silêncio? E a secretária da rainha olhou e viu aquilo assim. Correu lá, a majestade. Imagina só, ela sendo rainha, podia dizer assim, meu filho, era a rainha mãe, não era a mulher dele. Quando teu pai, ou avô Nabucodonosor, houve um homem aqui no reino que Deus dos céus lhe dava tudo a saber, e o nome dele é Daniel. Daniel devia ter nessa época uns 62 anos, já estava com os cabelos um pouco grisados, estava no esquecimento, foi chamado. Quando Daniel entrou, eu não queria estar no lugar dele, não, ele foi sábio, viu? Tinha que ser, se fosse metido a besta, ele caía. Chegou, olhou, majestade, que não seja para ti, seja para os teus adversários. Mene tekel farsim pés. É demais. Você está com a Bíblia aberta aí. Versículo 10, que a rainha, por causa da palavra do rei, toda aquela baderna que houve, providenciou e disse, ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, não se imunde o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Esse espírito tem que ser com letra maiúscula, que é espírito dos deuses. É mesmo, é plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nos dias de teu pai, teu avô, se achou nele luz, inteligente sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Note bem, hein? Daniel, eu sou chefe? Sim. Se eu sou chefe, mas está rua com esses adivinhadores. Tem crente que tem medo de macumbeiros. Você não vai acusar, viu? Porque quando você acusa, o Espírito Santo sai de perto. A ordem é fazer o que Daniel fez. Se você está em Cristo, superior à época de Daniel, bota a mão no peito, além de estar em Cristo, ó, o que está escrito aqui, o que está escrito aí na tua testa. Senhor, os nossos queridos irmãos e as nossas queridas irmãs, amanhã quando for fazer a barba, os homens, e as mulheres, sou casado com uma mulher muito querida, que está bem traquejado, não é mesmo?
Que Deus dê a graça de você ver no espelho. Está escrito na testa. Sabe o que está escrito? Proibido tocar. Propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre fiquei assim muito preocupado, porque tempo de criança, de vez em quando aparecia pessoas assim, demoniadas e tal. Pela graça de Jesus e dos santos anjos, não deixava acontecer aquela turma da pesada. Mas quando começou a renovação, o inferno inteiro se apavorou. Isso é uma força de expressão errada. O inferno está vazio. O inferno está vazio. O inferno é para onde vão as pessoas depois do julgamento. E alguém que morre ungido vai para o Hades. E o crente vai para o céu. O crente redimido, os anjos vêm buscá-los e levam para aquela sala especial, salão, muito lindo. Se me deixasse ali, eu estava feliz da vida, né? Mas que o Senhor ia mandar de volta, cheguei lá, aí fui para onde a gente vai morar mesmo, eternamente. Mas no momento, os nossos... Sabe, mas eu fico muito aborrecido. Sabe o que é isso? Mas é mesmo, ele é teu menino. Vovô te ama mesmo. Lembra que eu disse junto do caixão dos restos mortais do teu avô Kessler? Olhei assim, disse, puxa vida, me ganhasse. Eu daria tudo para trocar contigo. Sempre fomos amigos, eu e o teu pai, né? Então, é uma coisa impressionante, meus irmãos. Quando o Espírito sai, os anjos seguram. É o Espírito, segura e vai direto para o local que o homem chamado Jesus. Não sei se já expliquei isso. Jesus é composto de duas personalidades. O Novo Testamento diz que Jesus era e é o Filho de Deus. Filho de Deus. Quantas vezes? 40 vezes. Em contrapartida, Deus quis que a igreja soubesse que aquele Jesus, a parte externa, Filho do homem. O Novo Testamento fala 42 vezes. Portanto, 2 vezes e mais 2 de juros e correção monetária, ok? Então eu sempre desconfiei que quando Jesus andava eram 2. Então de hoje em diante, quando você lê na Bíblia que Jesus vinha vindo, o endemoniado olhava para Jesus, ele dizia assim, muito bem, parabéns Jesus, né? O que é que ele dizia para Jesus? Viestes me atormentar. Ele não estava falando para Jesus ouvir. Ele queria tirar de dentro de Jesus a segunda pessoa, o Filho de Deus. Deixa eu explicar isso, para você entender direitinho. Agora você vai entender. Quando os Espíritos dizem assim, bem sabemos que és o Filho de Deus, e é toda aquela conversa fiada, Jesus diz, parabéns, obrigado, ele está me elogiando, nada disso. Jesus não aceitava elogio das trevas. Jesus, não o Filho de Deus, Jesus, o Filho do homem, que dentro estava o Filho de Deus, e
Quando eu digo isso para um kardecista, eles aceitam. O que está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de João? Dá uma olhada aí. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Cuida o relógio para mim. Ih, já quase 10 anos. O que é que diz aí? Primeiro versículo. Primeiro versículo. No princípio era o Verbo. E depois? E o Verbo estava com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse trio estava lá no Éden. Quando Deus fabricou, com devido respeito, Senhor, fabricou o boneco de barro. E Deus não é doido. O teu é doido? Ele disse assim, mas ele não estava falando por nada. O trio estava ali. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Por isso um dia alguém perguntou, então Deus tem uma cabeça, tem um corpo, o dia que Ele quiser Ele vai se materializar e Ele vai estar na grande ceia. Ele vai sair do trono, está escrito no capítulo 3 da primeira carta de João. João teve essa revelação, João viu. E muitas vezes eu preguei erradamente, Jesus vai se materializar. Quando eu orar, Jesus disse, eu estou aqui. Mas está aí. Espírito glorificado. Não, segura as minhas mãos. Eu sou um corpo glorificado. Eu vou te explicar o que João falou no capítulo 3. Naquele dia, no grande banquete, sempre preguei que era Jesus. Não. O meu Pai vai descer do trono, do centro do universo, vai chegar no banquete, vai sentar no trono principal e vai se materializar, comendo conosco. Depois o Senhor mostrou como é que vai ser. Depois do banquete, Ele vai apertar a mão de todos os redimidos. Aleluia! É uma coisa tremenda, irmão. Depois que o Senhor me mostrou, eu disse, então a salvação é muito maior do que eu pensava. Você vai estar no céu, muito mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos anos, até 1976, eu não sabia disso, e depois de Jesus é muito mais. E eu não estou contando 10%. Tem coisa que o seu conto, você é ótimo, mas a pressão vai ser tão grande, para não te incomodar, não convida mais para sua vida. Não estou dizendo que você vai fazer isso, mas porque os homens que se dizem crentes são crentes no diante dos dedos. Ser crente é desejar o máximo aqui e o máximo aqui. Amém. Não só para mim, eu desejo para vocês. Amém. A minha oração é o seguinte: Senhor, se essa noite Tu abençoares, eu não quero eu só ser bênção, eu quero que todos sejam bênção, todos sintam, repai na cá, e se creres verão a minha glória. Amém, amém, amém. Quando Jesus está na cruz, Ele diz 7 frases. Desde aí que eu comecei a desconfiar. Tem alguma coisa que não está bem claro. Ele diz assim: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, letra minúscula, espírito do homem chamado Jesus.
Isto é, a parte externa se fez carne. O óvulo de Maria. Agora, o interno era o espermatozoide que se materializou. Porque quem fez o primeiro espermatozoide foi Deus. Quem fez o primeiro óvulo na Eva foi Deus, não foi o diabo, foi Deus. Então, crente não é burro nem ignorante. Diga, crente não é burro nem ignorante. Nós temos que saber com quem estamos lidando. Esse nosso Jesus é maravilhoso. Então, ele não quer que sejamos ignorantes. Então, ele está assim, preso. Diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes de dizer isso, o assaltante que se converteu, pergunta: irmão, que barbaridade, aquele homem não desceu da cruz, não fez o estudo bíblico, não foi batizado. Um olhar para Jesus, também não vai abusar, hein? Um olhar para Jesus. Senhor, eu gosto da Bíblia inglesa. Este versículo diz: My Lord, My Lord. Ele chama Jesus, Lord é um título de senhoria para nobreza. Então, ele olha para Jesus: My Lord, meu Senhor, Sua Majestade Real, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem era analfabeto, mas espiritualmente não. Ele aprendeu tudo em pouco tempo. Você já viu quanto tempo que Jesus ficou preso na cruz? Depois faz o cálculo. Não é bem o que você pensa, é bem menos. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, majestade. E Jesus disse assim: bom, quando desce daí, procura Pedro, Tiago, João. Não. Jesus disse: hoje mesmo. Quem é que está falando? O Filho de Deus ou o Filho do homem? Filho do homem. Filho do homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí é que eu ficava, nobre colega. Para aí. Tem alguma coisa aí? Não fecha. Não fecha. Não estou falando mal do seminário. O seminário ensina o que aprendeu através dos anos. Tá? Através dos anos, os doutores em teologia, que Deus os abençoe, o Calvário é lá e eles estão indo para lá, não é? Estão indo. Estão se afastando. Vamos orar. Senhor, coloca um rumo neles, direto ao Gólgota. Poucos creram. Amém? Amém. Não estou falando de ignorância, estou falando do que o Senhor mostrou. Era isso que Daniel sentia, que ele vivia uma vida com os pés aqui na terra, mas o seu espírito ligado ao trono do Todo-Poderoso. Amém? Sadraque, Mesaque e Abiednego também. Amém? Glória a Deus, posso ouvir. Amém, 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 amém. Bom, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pendeu a cabeça no peito. O assaltante lá também. O outro ainda ficou para incomodar. E Jesus me mostrou. De dentro do corpo de Jesus sai o espírito e a alma do homem chamado Jesus. Bota a Bíblia ali. Ao mesmo tempo, o assaltante convertido sai seu espírito, letra minúscula, e sua alma. E Jesus dá a mão e os dois partem para inaugurar o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem chamado Jesus, oh glória, aleluia. Porque Deus é imortal. Amém. O Espírito Santo é imortal.
A segunda pessoa, quando era apenas o espírito, é imortal. Mas ele teve que se fazer carne, a carne morre. Deu para entender? Então, digo, puxa vida, agora estou entendendo um homem como nós. Porque Deus não tem sangue. Deus não tem sangue. Mas aquele tinha sangue. Ele deu. E sangue, tipo boneco. Talvez uma meia hora. Glória a Deus. E eles permitiram. Aí, é uma coisa impressionante. Olha, eu tenho um anjo mandando ali. Eu espero que tu filmando ele saia. Anjo não manda, ele traz o recado. Não é que eu vou lá e vem cá? Então, foi impressionante Jesus mostrando aquele gigantesco telão. Mas o que tem que ver Daniel? Daniel está do lado de lá. O que tem que ver Sadraque, Mesaque e Abednego estão do lado de lá? Eu os conheço. Quer crer, senão eu continuo dizendo. Eu vi eles. Daí esse fervor, esse entusiasmo que eu tenho. Alguém esteve, tu não tem medo de quem que te mate, mas não é que mate de uma vez. Eu não posso pegar o revólver, dar um tiro, e aí eu vou para o inferno. Mas se alguém me mata, vou direto para o paraíso. Eu daria tudo. Eu não queria voltar não, eu queria continuar lá. Voltar foi retroceder. Eu não tenho vantagem nenhuma. A vantagem é que um dia vou me libertar desta imundície. Tem que tomar banho todos os dias, até porque verão 2 vezes, né? E estamos metidos a mais, né? Então eu estarei lá com o Senhor. Agora, a partir desse momento, que eu disse, quando o Espírito e a alma, a letra minúscula do homem chamado Jesus, a cabeça, matéria, perde o corpo, alguém dentro do corpo, que durante 33 anos e 6 meses não pôde dar palpite, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o diabo sempre dizia assim: bem sabemos, diabo e os demônios, que és o Filho de Deus. Eles queriam cutucar para Jesus. Eu sou sim. Vai que os outros já foram. Porque Jesus, filho de Deus, não podia dar palpite. Filho do homem. A Bíblia diz assim: homem de dores. Homem de dores, o filho do homem. Estão entendendo bem? Não faça confusão. Agora, aquele, aleluia, que agora estamos juntos novamente do lado de lá, regaçou as mãos. Quem? O Filho de Deus. Agora Satanás estava preso, o diabo. Agora tu vai ver com quantos paus se faz uma jangada. Por isso, irmãos, que o diabo bate em retirada. Porque eu, sem vergonha, um dia eu disse cachorro, depois Jesus, os cachorros são santos perto do diabo. Ele tinha a chave da morte, a chave do inferno, e ele não queria perder aquilo. Então, a solução era ir para o reino das trevas. E para chegar no reino das trevas, tem que entrar no Hades. Todos os, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Salomão, Davi, profetas, estavam todos dormindo no Hades. Todos estão lá. Está entendendo? Quando o Filho de Deus, que tinha saído daquela matéria, filho do homem, um assaltante, não passaram pelo Hades, foram direto
para isso. Agora que vai funcionar a pessoa do Espírito, segunda pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele sai, pega essas mãos e vai atrás do patife do diabo. Ele é apavorado, onde ele vai é trevas, mas aonde Jesus vai é luz do dia. O Filho de Deus é luz onde ele foi atrás, e Jesus mostrou, quando ele, o Filho de Deus, pisou no Hades, todas as trevas foram embora, e toda a turma acordou, todos acordaram. E tinha um lá que pulava, Jesus não mostrou, né? Pulava, bem que eu disse, um dia eu veria o meu Redentor. Quem é que disse isso? Jó. Tantos anos esperando, está dormindo. Aí que é um negócio. Jesus passa assim, não me deu tristeza, mas uma coisa assim. Não quero que ninguém vá para o inferno, eu gostaria que todos se salvassem, mas o primeiro idiota que acordou, sabe quem foi? Judas. Não fazia muito que ele tinha suicidado, estava ali. Acordou-se, Jesus, Espírito Eterno, passou e nem te viu. Foi passando e formou dois reinos, os salvos e os desgraçados. Sabe o que é um desgraçado? Está fora da graça. Tira o teu irmão, tu está na graça ou tu faz parte dos desgraçados? Cuidado, cuidado, não estou brincando. Então, Jesus me levou para ver, ele foi atrás de quem? Do patife do diabo, que é como um cãozinho sarnoso, até estou ofendendo o cão é santo perto dele, tremia como vara verde, e Jesus chegou assim, não bateu nele, não. Arrancou da cintura dele a chave da morte e do inferno, e Jesus tem preso no seu cinto a chave da morte e do inferno. Ele pagou o preço com o sangue de quem? Do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Está entendendo? Muita gente lá fora vai dizer que é heresia querer ser burro. Jesus me disse, diga, eu falo para 100 pastores, 30 creem. 30 fica assim, e 40 tiram as costas para mim. Não vivo com o palpite deles. Amém? Então, por que estou dizendo? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acordaram. Aleluia! Acordaram, oh glória, e subiram para o paraíso. Eu conheço toda essa turma querida. Jesus disse, eu vou te mostrar, porque tu vais voltar. Aqui está Daniel, aqui está Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, toda a turma de 33 anos. Lá não tem velho nem criança. Aperta a mão do irmão, fica firme na fé, que tu vai ser eternamente um jovem. Não tem criança não. A criança parte agora, do lado de lá, era 33 anos. Por que 33 anos? O Senhor me mostrou, quando o pai fez o boneco Adão, soprou, teve vida, levantou-se um jovem de 33 anos. 30 anos depois, Deus disse, não é bom que Adão viva sozinho. Não há companheira dele. Deu um sono, é o primeiro serviço de anestesia. Foi Deus que fez. Deu um sono profundo em Adão e tirou a costela. Isso é o que me atrapalhava. Jesus, por que se teu Pai é o Todo-Poderoso, como é que ele tirou a costela de Adão? Tirou a costela de Adão e te serra, costura, fecha.
lugar que tirou a costela. Não, está afiada, não, tirou. Por que, Jesus? Em 86, ainda os cientistas sabiam, mas ele não tinha publicado. O Senhor disse: tu vais voltar um mês depois, tu vai ver nos jornais. Ninguém vai crer. Disse: tu vai ver a cara da turma que não vai crer. DNA. Eva não saiu das entranhas de Adão, saiu da costela. Passa um fio de cabelo para ver o DNA. E Adão? Adão tem o DNA de quem? De Deus. Aperta a mão do teu irmão. Adão tem o DNA de Deus. Deus tira a Eva, e depois, quando vem o Caim, Abel, etc., sai de dentro da Eva, entenderam? Já vem com o DNA. Isso aqui não vale mais nada. O homem pode dizer: essa criança não, meu filho, vem cá. Ah, mas não pode obrigar. Pega um fiozinho de cabelo dele. Filho. Deve entender? Que o Senhor me disse: quando descobrir o DNA, vai acabar essa farra de homens ou mulheres dizendo: não é meu filho, está aí o DNA. Oh glória, aleluia, a salva de palma ao Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. Esse Deus que estava com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Mene, Tekel, Farsim, Pérez, contado foi o teu reino, e fim de papo. Aquela, olha, gente, dá as condecorações a ele, e o banquete não continuou, não, porque não demorou muito. O vinho corria na cidade, toda a guarda da grande Babilônia estava embriagada, e os medos e os persas que todos os meses ia pagar peso de ouro, impostos, desviaram o rio, passaram por baixo e mataram o exército babilônico, que estava podre de tanta bebida. Agora, meus irmãos, o Espírito Sadraque, Mesaque e Abednego, não, o Espírito de Deus que estava neles está aqui. Amém. Está aqui. Amém. Está aqui. Amém. De uma maneira tal que o capítulo 6 fala o quê? Dá uma olhada aí. Que capítulo? Isso é o 5. Estou falando todo esse tempo do 5 e estou falando junto com o meu. Tem que juntar as coisas para poder entender por que o pastor tem essa autoridade. Eu vi o lado de lá. No capítulo 6, o que fala? Qual é o título? Daniel vai tirar férias no Hotel dos Leões. Note bem, irmãos. Daniel foi preso por ser honesto, justo e temente a Deus. Diga para o teu irmão: assim como você tem sido. Então, a altura era grande, mas não quebrou nem nada. Os leões, loucos de fome, eles estavam de jejum muito tempo, os leões. Diga para o teu irmão: corpo de crente é indigesto para leão. Por quê? Desde menina, sempre gostei de ver os animais do circo. Depois, morando aqui em Porto Alegre, de vez em quando trazia os meus filhos para o zoológico, e eu falava lá com a turma: para um pouquinho mais, quero ficar assim na hora que vocês vão dar comida para os animais, que eu quero mostrar para minha filha. E eu induzi ela, que ela hoje é doutora em zoologia, etc. Então, eu nunca vi trazer uma bandeja de filé e costela de churrasco para o leão. O leão gosta de carne sangrando. O diabo também gosta de carne. Mas quando você passa pelo braseiro do poder do Espírito Santo, ele nem pode chegar perto. Você já viu o cheirinho
de um churrasco, hein? E o cheiro, quando nós passamos pelas brasas do Espírito Santo, o inferno se apavora. De hoje em diante você ora e diz: Senhor, eu quero ser um churrasco na tua churrasqueira espiritual, amém? Passa e o diabo não posso olhar isso, glória. Está entendendo? Que pena, a hora passou mesmo. Você tem que sair, tem que trabalhar, eu sei disso. Portanto, meus irmãos, seja seguidor do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi Daniel, vale a pena. Né? Sexta-feira eu contei algumas coisas, então, onde você for, maiores acusações que você tiver, olha para Jesus, com os olhos da fé. Se apodera, venha a tempestade que vier. Quando tudo parecia que eu ia ser destruído, falei para vocês aqui, Ele estendeu a mão. Senhor. E hoje viajo pelo mundo inteiro. Se você fizer assim, meus bolsos não tem. Mas tem a graça de Deus aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A esposa do nobre colega, quando eu entrei no carro, olha, hoje foi da Suíça? É da Suíça, um português lá. Eu pensei que era Manuel Juquim. Ele viu na internet, mandou dar um abraço. Então, meus irmãos, um abraço que ele mandou para vocês. Amém. Nesse momento, ou depois, quando estiver na internet, eu não sabia, aí pelas igrejas, o pessoal já coloca diretamente na internet. Né? E o pessoal depois me telefona, né, às vezes dos Estados Unidos, Canadá, portugueses, brasileiros: pastor, pregasse onde? Né? Tem que ter cuidado do que eu falo, o pessoal bota diretamente. Então, digo uma coisa, meus irmãos: vale a pena ser seguidor de Jesus, ok? Bom, seja o seguidor de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Paulo, Tiago e João. Amém? Amém? Muito bem, eu vou fazer uma pergunta. Quantos dos senhores e senhoras gostariam de dizer, de hoje em diante, eu quero andar na sombra de Jesus? Eu quero ser uma nova criatura. Não essas criaturas que quando passa fede, mas quando passa sente o cheiro suave da graça. Dê um passo à frente que nós vamos orar. Se tem algum problema de enfermidade, não tem nada a ver com a tua enfermidade. Isso é com Jesus, Ele te cura agora. No ano passado, naquele pequeno retiro espiritual, pequeno para os homens e grande para ti, quando todos estávamos ali, não muito longe daqui, e caímos por terra, eu só me lembro que eu levantei depois e não podia ficar em pé. Quando sentimos a presença do Teu Espírito, todos ao sair daqui agora. Amanhã, segunda-feira, quando levantarem, posso encher o peito de ar dizendo: obrigado, Jesus, muito obrigado. Que seja uma semana cheia de bênçãos. Todas as pessoas que telefonarem para vocês ou escrevam dizendo: Jesus quer que tu tenha saúde. Jesus quer que tu tenha bênção. Jesus quer o melhor para você. Amém? Amém e amém. Eis que eu quero tomar conta do vosso coração, da vossa mente, para uma bênção, diz o Senhor. O Gurupana Gansita e Kanoratai. Cada dia que passa, aproxima-se rapidamente da reta final.
Não percam tempo olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para o alto, pois vem o socorro presente. Sempre, diz o Senhor, sempre, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha, eu tenho orado muito pelo teu rapaz, pela esposa dele. Uma manhã dessa eu me acordei e hoje o Senhor estava sentado. Diga para o papai e a mamãe, o rapaz e a moça, que eles, o Senhor cuida. Amém. Ao dizer isso, estou dizendo para vocês que têm parentes longe. Jesus quer fazer o melhor para vocês. Sempre. Ele não pode fazer pior, ele só sabe fazer o melhor. Amém? Mas eu não tenho sentido, então não atrapalha. Jesus vem e me usa como tu quiseres, Senhor. Não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Amém? Amém. Uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu amo você. Amém? Glória a Deus. Nós também te amamos, pastor. Obrigado. Você está orando. E Jesus disse assim: diz isso e espera que tu vais ouvir. De uma mulher. A salva, quem foi que falou? Quem foi? Foi você? Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Graça e paz seja dada a todos. Amém?